Historicamente, as revoluções industriais sempre carregaram uma imagem muito clara na nossa mente, né? Uhum. Chaminés, fumaça. Exatamente. Quando a gente fecha os olhos e pensa no assunto, é meio inevitável imaginar aquelas chaminés esfumaçadas, rios mega poluídos, tipo fuligem, cobrindo cidades inteiras. Sim, aquela coisa bem Londres do século XIX, né? Nossa, total. E um esgotamento implacável dos recursos naturais. É quase como olhar para uma daquelas fotografias antigas com um tom meio sépia, onde o chamado progresso tem sempre aquele cheiro de carvão queimado, sabe? É, o progresso sempre cobrou um preço alto. Pois é. Mas e se a mais nova revolução industrial fosse exatamente o oposto disso? Tipo, e se a próxima grande virada na produção fosse, na verdade, a principal ferramenta que a gente tem hoje para salvar o meio ambiente? Olha, é uma mudança de perspectiva gigantesca, viu? Porque nós fomos condicionados, por, sei lá, mais de um século, a ver o avanço industrial como o grande vilão da ecologia. Aham. É aquela ideia clássica de um jogo de soma zero. Tipo, para a economia crescer e as fábricas produzirem, a natureza obrigatoriamente precisava ser destruída. Não tinha outro jeito. E o nosso objetivo com a nossa análise de hoje é justamente desconstruir essa ideia, né? De que a indústria e o meio ambiente são inimigos naturais. Exatamente. A gente deu um mergulho profundo em uma pilha de artigos e pesquisas com um foco bem central num trabalho intitulado Uma revisão abrangente sobre o impacto da indústria 4.0 no desenvolvimento de um ambiente sustentável. E também, claro, pegamos alguns materiais de apoio bem legais sobre modelos de negócios digitais. Que são essenciais para entender a parte prática da coisa. Com certeza. Então, a nossa missão aqui, para quem está acompanhando a gente, é desvendar como essa fusão, sabe, entre o mundo físico e o mundo digital está literalmente reescrevendo as regras da produção global. Uhum. A gente quer entender como coisas tipo sensores, inteligência artificial, dados em massa, podem deixar de ser apenas aquelas ferramentas de lucro corporativo puro e simples para se tornarem os pilares de uma sustentabilidade real. E, detalhe, sem usar aqueles jargões complicadíssimos, né? Nossa, isso é fundamental. Porque a sopa de letrinhas da tecnologia muitas vezes acaba afastando quem realmente quer entender o impacto real dessas inovações no dia a dia. Total, fica parecendo coisa de ficção científica. Pois é. E se a gente olhar para o cenário geral que esses pesquisadores estão pintando no artigo, essa transformação não é só uma escolha inteligente para o balanço financeiro das empresas, sabe? Aham. A literatura aponta que talvez seja a nossa única saída viável mesmo para evitar um colapso ambiental e, ao mesmo tempo, bom, manter a nossa sociedade civilizada funcionando. É forte isso, né? Então, vamos entender como isso funciona na prática. Porque antes da gente falar sobre como a tecnologia pode salvar o planeta, a gente precisa entender o que de fato diferencia essa revolução das três anteriores. Sim, é um salto enorme. Porque, vamos ser bem honestos, para muita gente, indústria 4.0 soa apenas como um galpão com os robôs mais rápidos, sabe? É tipo uma linha de montagem com Wi-Fi. Exato. Só que as nossas fontes deixam muito claro que a mudança é, nossa, muito mais profunda que isso. Infinitamente mais profunda. Reduzir a indústria 4.0 a colocar mais robôs na fábrica é perder completamente o ponto central da coisa toda. Uhum. Se a gente pensar no histórico, as revoluções anteriores trouxeram primeiro a máquina a vapor, depois veio a eletricidade e a linha de montagem, e por fim a computação básica, lá pelos anos 70 e 80. Aqueles computadores gigantes, né? Isso. O grande problema é que eram sistemas cegos e isolados. Pensa num braço robótico numa linha de montagem nos anos 90. Ele soldava portas de carros com uma perfeição absurda, mas ele não sabia, entre aspas, o que estava acontecendo no resto da fábrica. Ele era só uma máquina executando uma linha de código cega. Exatamente. Se faltasse peça na etapa anterior, sei lá, ele continuava fazendo um movimento de solda no vazio, gastando energia e desgastando a ponta. Caramba! A indústria 4.0 muda isso, criando um ecossistema que é autônomo.
Que entram aqueles termos que o pessoal da TI adora usar, né? Tipo, sistemas ciberfísicos, ou CPS. Mas assim, traduzindo para o mundo real, o que isso significa? Bom, no mundo real, um sistema cyberfísico significa que a máquina física, aquela de aço e motor mesmo, tem uma espécie de fantasma digital dentro do computador. E os dois conversam em tempo real o tempo todo. Fantasma digital, gostei. É a transformação de sistemas de produção, que antes eram meio que surdos e mudos, em redes interativas. E isso acontece muito através da internet das coisas. A famosa IoT. Isso, que é basicamente colocar sensores em absolutamente tudo. E também através do Big Data, que é a nossa capacidade atual de processar essa avalanche de informações simultâneas. O maquinário agora coleta, analisa e troca dados com outras máquinas, com os fornecedores e, olha só, até com o clima lá fora. Sabe o que me vem à cabeça ouvindo você descrever isso? É como se a fábrica antiga, mesmo cheia de robôs super modernos, fosse uma orquestra gigantesca, mas sem um maestro lá na frente. Nossa, excelente analogia. Né? Você tem o violinista, que seria o robô da solda, tocando a partitura dele com perfeição. Mas se a bateria lá no fundo da orquestra acelera o ritmo por causa de algum erro, o violinista nem percebe. Ele continua no ritmo antigo e a música vira um caos completo. Vira um barulho, né? Exato. Nessa nova indústria 4.0, a fábrica vira meio que um organismo vivo. Os sensores da internet das coisas espalhados pelas máquinas funcionariam como um sistema nervoso, sentindo a temperatura, a vibração, a velocidade de tudo. A computação em nuvem atua como a memória, guardando o histórico de tudo que já aconteceu ali. E a inteligência artificial é o cérebro, que finalmente rege a orquestra, tomando decisões em milissegundos para ajustar o ritmo de todo mundo ao mesmo tempo. É bem por aí. E o mais interessante dessa ideia de um organismo vivo é que o cérebro da fábrica percebe padrões microscópicos que um gestor humano, cara, por mais experiente que seja, jamais conseguiria notar a tempo. Porque são muitos dados ao mesmo tempo, né? Sim, humanamente impossível. O algoritmo percebe, por exemplo, que o rolamento de uma esteira lá no fundo da fábrica está vibrando 2 milímetros a mais do que o normal. Ele conclui que a peça vai quebrar daqui a, 3 dias. Nossa! Então ele mesmo já encomenda a peça de reposição sozinho no sistema e ainda ajusta a velocidade da linha para não forçar tanto o motor até a peça chegar. Ele prevê o erro antes dele acontecer de fato. Exatamente. Isso economiza uma quantidade brutal de energia e de matéria-prima que seria totalmente perdida se a máquina simplesmente quebrasse do nada e estragasse um lote inteiro de produtos que estava passando nela. E entender essa hipereficiência é crucial quando a gente olha para os dados que os pesquisadores trouxeram sobre os nossos recursos naturais no artigo, viu? Ah, essa parte é pesada. Muito. E eu vou confessar que fiquei genuinamente assustada lendo isso. Eles citam lá que, mantendo o ritmo atual de consumo global, o nosso planeta simplesmente vai ficar sem reservas de petróleo em cerca de 53 anos. É assustador. O gás natural acaba em 54 anos, e as reservas de carvão do mundo se esgotam em 110 anos. Pois é, 53 anos, gente. Cara, 53 anos é literalmente amanhã. Se a gente pensar em termos de história da civilização humana, isso é um estalar de dedos. É a geração dos nossos filhos, né? O que comprova aquele argumento central do artigo. Essa mudança tecnológica toda que a gente está falando não é um luxo. Não mesmo. Não é tipo uma vitrine tecnológica bonitinha para as corporações colocarem naqueles vídeos institucionais inspiradores. É uma necessidade matemática de sobrevivência. Os combustíveis fósseis e os metais que o planeta levou, cara, milhões de anos para formar no subsolo, estão sendo queimados em poucos séculos. Então essa capacidade da indústria 4.0 de, espremer o máximo de eficiência de cada grama de material é a única ponte que a gente tem para atravessar esse gargalo antes que a escassez global simplesmente paralise a economia inteira. Tá, mas pera um pouco, porque aqui a gente esbarra em um problema lógico que eu acho gigante. Manda. Você tá me dizendo que a solução para salvar a natureza
e economizar energia exige que a gente, instale sensores em cada equipamento do planeta. Certo. Exige rodar algoritmos de inteligência artificial 24 horas por dia, processando trilhões de dados na nuvem o tempo todo, construindo data centers do tamanho de estádios de futebol, que precisam de ar-condicionado no máximo o dia inteiro para não derreterem. Sim, é uma infraestrutura massiva. Então, a gente não está apenas, trocando a fumaça preta da chaminé por lixo eletrônico tóxico e data centers devorando a energia do mundo. Olha, você tocou no ponto fraco da coisa. Esse questionamento é o cerne do que a literatura científica batizou de paradoxo tecnológico. Paradoxo tecnológico? Isso. E os autores da nossa fonte principal não fogem disso de jeito nenhum. Eles confirmam com todas as letras que o perigo é muito real e está documentado. Tá, e o que eles dizem? Eles dizem que se a indústria 4.0 for implementada de forma puramente capitalista, sabe, aquela coisa de focar só na velocidade, sem nenhum direcionamento sustentável, ela tem sim um efeito reverso totalmente prejudicial. O feitiço vira contra o feiticeira? Literalmente. Nós estaríamos incentivando uma mineração excessiva de metais de terras raras para construir baterias e microchips, o que causaria montanhas de lixo eletrônico, com baterias de lítio vazando no solo, contaminando a água. E, claro, uma pegada de carbono colossal por causa dessa demanda energética da nuvem. O processamento do Big Data bebe muita, mas muita eletricidade. Pois é, a nuvem, na verdade, é só o computador gigante de alguém rodando muito quente em algum lugar, né? Então, como é que a gente escapa dessa armadilha? Porque, olhando assim, parece que o remédio tem o mesmo efeito colateral da doença. É. A saída que a revisão das pesquisas aponta é o que eles chamam de alinhamento inegociável aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Os famosos ODS. Exatamente, os ODS. A indústria 4.0 não pode existir solta no mundo. Ela precisa ser projetada com regras muito claras de economia de energia desde o início. E o mecanismo que torna isso possível na vida real de uma empresa é o que o texto chama de efeito multiplicador. Como assim? Historicamente, as diretorias das fábricas achavam que sustentabilidade era sempre sinônimo de prejuízo. Ah, sim. A velha história de que proteger a árvore custa caro. Isso. Se a lei ambiental mandava instalar um filtro na chaminé, a empresa reclamava aos ventos porque o filtro custava caro e só servia para reduzir o lucro deles. A grande virada de chave da indústria 4.0 é provar, com números e dados na mesa, que a sustentabilidade ecológica e o aumento da margem de lucro agora são, na verdade, a mesmíssima coisa. Ah, entendi. É aquele velho conceito de fazer mais com menos, só que agora levado ao nível quase atômico, certo? Perfeito. Imagina uma fábrica de garrafas de plástico, por exemplo. Se o algoritmo lá usa os dados para descobrir um jeito de afinar o plástico em, 1 milímetro, garantindo a mesma força e resistência da garrafa, no fim das contas, eles não estão só salvando as tartarugas do oceano. Não, eles estão salvando dinheiro. Exato. Eles cortam o peso da embalagem pela metade. Isso significa que o caminhão vai carregar muito mais garrafas, gastando menos diesel no transporte, e a empresa vai comprar muito menos plástico bruto do fornecedor. Você resumiu perfeitamente. O algoritmo encontra aquela ineficiência minúscula que o olho humano não via de jeito nenhum. Então o lucro da empresa agora não vem mais daquela exploração brutal e desenfreada da matéria-prima, ele vem de simplesmente não desperdiçar um centavo sequer. Faz todo sentido. Quando a tecnologia é aplicada para eliminar o desperdício desse jeito, o ganho financeiro da empresa multiplica o ganho ambiental da sociedade. Por isso, efeito multiplicador. Genial. Tá, mas vamos sair um pouquinho da teoria e colocar o pé lá no chão de fábrica digital. Como é que esse arsenal de soluções funciona na prática no dia a dia da indústria? O artigo detalha várias ferramentas que, inclusive, já estão ativas hoje. Várias? A primeira que me chamou muita atenção e que quebra bem esse paradigma do desperdício que a gente estava falando é a manufatura aditiva, que, para o público em geral, é mais conhecida simplesmente como impressão 3D. A manufatura aditiva talvez seja o exemplo visual mais claro de como a gente está mudando o próprio conceito de produção. Porque pensa bem,
Durante séculos, a indústria mecânica operou através de métodos subtrativos. Como um escultor tirando pedaços da pedra. Exatamente. Pensa num torno mecânico numa oficina. A gente pega um bloco retangular de aço maciço e a máquina vai, sabe, cortando, fresando, desbastando o metal até sobrar só o formato da engrenagem no meio. E todo aquele aço que foi raspado vira alimalha, vira um refúgio que cai no chão, é varrido e precisa ser derretido tudo de novo num forno mega quente, gastando mais energia ainda para voltar a ser um bloco. A gente destrói o bloco gigante para poder achar a peça lá dentro dele. É um absurdo quando a gente pensa nisso hoje. A impressão 3D, ou manufatura aditiva, inverte totalmente essa lógica. A impressora constrói o objeto a partir do nada, depositando o material, seja um polímero especial ou até metal líquido, camada por camada. Ela vai empilhando. Isso, ela coloca o material estritamente onde ele precisa estar e em nenhum outro lugar. O resultado direto é que a sobra de matéria-prima despenca para quase zero. Não tem limalha no chão. Uau! E tem mais um detalhe. Você consegue criar formas geométricas hipercomplexas, tipo umas treliças internas inspiradas em ossos de pássaro, sabe? Que são super leves, não perdem resistência e seriam fisicamente impossíveis de serem esculpidas por fora em um bloco sólido para uma máquina tradicional. Que incrível! E isso, de certa forma, se conecta com outra ferramenta super mencionada nas pesquisas, que soou quase como metaverso para mim, confesso, que são os gêmeos digitais ou digital twins. Ah, os digital twins. Sim, e olha, essa é uma das aplicações que mais economiza energia no planeta hoje, sem exagero. Explica pra gente como funciona. Um gêmeo digital é literalmente uma réplica virtual idêntica de um produto físico ou de uma máquina, mas rodando dentro do computador com um motor de física realista. Bom pensar na indústria automotiva, que é um ótimo exemplo. Tá, um carro novo. Isso. No passado, se uma montadora estivesse desenhando o chassi de um carro novo e precisasse testar a aerodinâmica e, sei lá, a resistência em batidas frontais, o que eles faziam? Construíam o carro. Sim, construíam dezenas de carros de verdade, gastando toneladas de aço, borracha, vidro, alugavam um túnel de vento gigantesco que consome energia elétrica equivalente a uma cidade pequena e depois simplesmente quebravam esses carros numa parede de concreto para ver o que acontecia. Nossa, é um desperdício monumental de recursos físicos só na fase de rascunho, né? Se a gente parar para pensar, o carro nem estava pronto e já estava indo pro lixo. Exatamente. Era tentativa e erro no mundo físico. Hoje, com um gêmeo digital, o computador aplica as leis reais da gravidade, da resistência do vento e da termodinâmica no modelo virtual do carro. Fica tudo no software. Tudo. Eles simulam milhões de colisões diferentes, testam o estresse térmico do motor num calor de deserto simulado, tudo no ambiente digital. O protótipo só é fabricado no mundo físico quando o projeto já está 100% otimizado. Você poupa, cara, toneladas de metal antes mesmo da linha de montagem pensar em ligar. É impressionante. E tem um outro exemplo prático nas fontes que foca muito no uso da realidade aumentada e realidade virtual. Mas assim, não é para jogar videogame em casa. E sim, porque eles chamam no texto de manutenção por especialistas remotos. Essa aplicação é muito inteligente. Né? Eu fiquei imaginando a cena. Imagina que um robô super complexo estraga numa fábrica lá no meio do nada, no interior de algum estado. Até pouco tempo atrás não tinha muito jeito. Você precisava comprar uma passagem aérea de última hora, colocar um engenheiro alemão especialista dentro de um avião. Queimar um monte de combustível de aviação cruzando o oceano. Exato. Pagar aluguel de carro, hotel. Tudo isso para ele chegar lá na fábrica 2 dias depois, olhar para a máquina, apertar 3 parafusos que soltaram e ir embora. É muito ineficiente. Muito. Mas hoje o texto mostra que o operário local mesmo veste um óculos de realidade aumentada. O engenheiro, sentado lá no escritório dele, na Alemanha, enxerga tudo pela câmera do óculos, em tempo real. Como se estivesse lá. Isso. E ele desenha setas e círculos holográficos com o mouse que aparecem flutuando na frente do rosto do operário, indicando exatamente qual válvula ele tem que girar ou qual cabo ele precisa plugar. O mecanismo aí é brilhante porque ele resolve 2 problemas gigantes de uma vez só. Quais? Primeiro, você elimina completamente aquela emissão de carbono absurda do voo e do transporte terrestre desse especialista. A pegada de carbono some. E segundo, e talvez mais importante para o dia a dia,
Ele reduz a margem de erro humano no chão de fábrica, que é uma das maiores causas de desperdício industrial. Como assim? Pensa bem, quando o trabalhador local não comete um erro de corte ou de montagem porque a interface inteligente guiou a mão dele passo a passo, você evita que uma chapa inteira de metal ou um lote de peças vire lixo. Ah, verdade. O trabalhador não foi substituído pelo robô nessa história. Pelo contrário, ele ganhou superpoderes técnicos através da informação visual. Nossa, ver esse nível de precisão numa engrenagem ou num motor me faz pensar uma coisa. O que impede a gente de jogar essa tecnologia toda para fora do galpão da fábrica? Expandiu o horizonte? Se a gente consegue colocar sensores e rastrear a eficiência num nível tão micro lá dentro, por que não aplicar essa mesma inteligência nas ruas, na nossa infraestrutura diária? As fontes falam muito sobre isso na parte das cidades inteligentes, né? E é exatamente nas ruas que essa hipereficiência ganha uma escala que afeta a vida de todo mundo diretamente. Quando os sensores na internet das coisas saem da indústria e vão para os postes de luz, para os semáforos, para as tubulações de água, a cidade inteira se transforma numa Smart City. E isso afeta, por exemplo, o trânsito. Imagina quem está ouvindo e mora em cidade grande. Afeta e muito. Pensemos num mecanismo do trânsito. O que mais gera aquela neblina de poluição sufocante nas grandes metrópoles? Carros parados. Exato. Carros parados em engarrafamentos com o motor ligado queimando combustível à toa. Um sistema tradicional de semáforo funciona com um timer meio burro, cego, de 1 minuto para cada lado, independente se tem carro ou não. Quem nunca ficou parado num sinal vermelho de madrugada sem ninguém cruzando, né? Todo mundo. Mas um sistema gerido por inteligência artificial analisa o fluxo real por câmeras e sensores que ficam lá no asfalto. Se uma via está vazia e a outra está começando a congestionar, o algoritmo alterna o tempo dos semáforos instantaneamente no bairro inteiro. Ele vai dissolvendo o engarrafamento como se estivesse, sei lá, desentupindo uma veia no corpo. Nossa! O impacto na redução imediata de emissão de CO2 e daquela fumaça tóxica é absurdo. E isso se estende para a energia elétrica também, né? Com aquelas smart grids ou redes inteligentes. Porque a gente sabe que energias renováveis têm um problema estrutural bem chato, que é a instabilidade. Sim, a intermitência. Isso. A energia solar depende de ter sol brilhando. E a energia eólica depende do vento batendo. Se bate uma nuvem mais grossa no parque solar, a geração de energia simplesmente cai de uma hora para outra. É exatamente nesse ponto fraco que a rede inteligente atua. A rede elétrica comum, aquela que a gente tem na maioria dos lugares, só manda energia da usina para nossa casa num sentido único. E se faltar energia, apaga tudo. Apaga. A Smart Grid, por outro lado, é uma via de mão dupla que conversa o tempo inteiro. O algoritmo percebe, por exemplo, em tempo real, que a nuvem cobriu os painéis solares lá na zona sul da cidade e a energia vai cair. Certo. Em milissegundos, antes da luz piscar, ele puxa a energia armazenada em baterias de um prédio comercial lá na zona norte, que gerou excedente de manhã, e redireciona essa energia para compensar a queda da zona sul. Caramba, ele equilibra a balança sozinho. Sozinho. E faz isso sem que a usina termoelétrica carvão, que é super suja, precise ser ligada às pressas para cobrir o buraco na rede. Incrível! E isso abre caminho para algo que os pesquisadores detalham bastante na segunda metade do artigo, que é a aplicação de toda essa tecnologia de dados na economia circular e naquelas famosas regras dos 4 R's: reduzir, reutilizar, reciclar e recuperar. O pilar da sustentabilidade moderna. Exato. Se a gente pensar friamente, a economia global hoje funciona como um tubo linear gigante, sabe? A gente suga o recurso natural virgem de um lado, tipo minério ou petróleo, processa na indústria, vende o produto para o consumidor e no fim do tubo sai lixo. E esse lixo vai ser enterrado no aterro sanitário e acabou. Acabou a história daquele material ali. É o modelo extrair, produzir, descartar. É isso. O que a indústria 4.0 propõe com essas tecnologias é pegar esse tubo linear, dobrar ele e conectar a saída de volta na entrada, criando uma espécie de terrário fechado e super inteligente. Essa imagem do terrário fechado é ótima para explicar o conceito de simbiose industrial que é muito citado no artigo.
Porque para que esse ciclo funcione e a saída volte para a entrada, a gente precisa saber onde as coisas estão o tempo todo. Rastreabilidade. Isso. E aí que entra uma tecnologia relativamente simples, mas super poderosa. As etiquetas RFID. Aqueles chips de radiofrequência? Esses mesmos. Esses chips minúsculos, combinados com sensores, mudam o jogo. Imagine que a gente consiga colocar um rastreador em cada lote de cobre, de plástico ou de vidro que sai de uma fábrica. A tecnologia permite acompanhar aquele material desde o momento em que ele vira uma televisão nova na caixa até o momento em que a televisão é descartada, sei lá, 5 ou 10 anos depois. Então, na prática, o lixo deixa de ser aquele lixo anônimo misturado num saco preto e passa a ter um passaporte cheio de dados. Exatamente, é um material com RG. Vou te dar um exemplo real da simbiose industrial. Se uma fábrica de tecidos gera um subproduto químico líquido que antes iria para o esgoto e ia poluir um rio, Tá. um sistema de Big Data da cidade mapeia a composição química daquele líquido descartado e descobre que a fábrica de tintas do outro lado da cidade precisa daquela exata substância como matéria-prima. Olha só! O software cruza as informações e conecta as duas fábricas automaticamente. O lixo perigoso e caro de uma vira a solução barata e perfeita da outra. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Essa integração logística toda, baseada em dados reais e não em achismo, transforma aquela meta meio utópica de lixo zero em algo tecnicamente possível hoje. Porque o algoritmo sabe exatamente em que lixão aquele cobre super valioso da televisão velha está jogado e pode até mandar um drone mapear o terreno para ir lá recuperar o material. É quase uma caça ao tesouro digital. Bom, então, olhando para todo esse cenário, sabe, para o peso das pesquisas que a gente debateu aqui hoje, a grande lição que podemos tirar é que a indústria 4.0 não é apenas, tipo, uma atualização de software das grandes corporações para conseguir produzir celulares mais rápido ou só para cortar gastos com funcionários. Nem de longe. Ela é, na verdade, a ponte que finalmente conecta duas coisas que a gente sempre achou que não se misturavam de jeito nenhum: a eficiência brutal de mercado e a preservação real do planeta. É o fim daquele jogo de soma zero que a gente falou lá no começo. Isso, porque durante décadas os governos não conseguiam cobrar metas ambientais de verdade porque era praticamente impossível medir o estrago ao longo de toda a cadeia produtiva com alguma precisão. Era muita coisa para fiscalizar. Mas agora, essa digitalização pesada torna o impacto climático quantificável. O dado tira a ecologia daquele discurso puramente filosófico ou moral e coloca direto na matemática corporativa. Sem dúvida. A transparência absurda que esses dados trazem retira de vez os pontos cegos das cadeias de suprimento globais. Acabou a desculpa. Acabou. Nenhuma empresa gigante pode mais vir a público e dizer que não sabia que o fornecedor lá do outro lado do mundo estava poluindo o rio local. Porque os sensores estão lá, gerando logs que são imutáveis na nuvem, e os ganhos de sustentabilidade são comprovados matematicamente na ponta do lápis. Mas, claro, como as próprias fontes fazem questão de alertar, tudo isso depende de um planejamento ético forte. Um planejamento que coloque o meio ambiente no centro das decisões lá atrás, logo na mesa de design inicial dos produtos. E a tecnologia servindo meio que como um sistema imunológico para o nosso próprio ecossistema, né? E isso me leva a um pensamento que não está diretamente respondido nos artigos, mas que bateu aqui na cabeça depois de processar todo esse poder de decisão do maquinário que a gente discutiu. E eu queria muito deixar quem nos ouve hoje com essa pulga atrás da orelha. Opa, manda lá, vamos ver. Pensa comigo. Se a inteligência artificial, coletando esses oceanos de dados por bilhões de sensores na internet das coisas, já provou que consegue gerenciar recursos naturais, prever desperdícios, controlar o trânsito de cidades inteiras e calcular o impacto ambiental com mas muito mais velocidade e precisão que qualquer ser humano na face da Terra. Certo. Será que, num futuro não tão distante, as nossas leis e as políticas de proteção ambiental deveriam ser criadas e aplicadas inteiramente por algoritmos e não mais por políticos? Nossa. Essa é pesada, hein? Porque, para pensar, um algoritmo não sofre pressão política, né? Não recebe propina de madeireira e ele só responde à matemática da sobrevivência do planeta. Quando a gente lembra daquela foto antiga das chaminés poluindo Londres lá no começo, fica muito claro que a humanidade guiou a máquina de um jeito incrivelmente destrutivo até agora. Fomos nós que erramos a mão. Fomos nós. Então, talvez,
nessa nova fase, seja a máquina que deva assumir o volante para limpar a nossa própria bagunça. É uma inversão de poder fascinante e, vou confessar, um pouco perturbadora para a gente digerir até o nosso próximo mergulho. Fique sem palavras agora. Um ótimo ponto para pensar. Até a próxima, pessoal. Até a próxima!